nós vamos dar uma pincelada apenas numa área da física que é parecida com aquela primeira aula. Só que naquela primeira aula as cargas elétricas estavam sempre paradas, eletrostática. E agora aqui as cargas elétricas estarão em movimento, eletrodinâmica. Eu até citei, né, na aula passada que tem o sentido convencional da corrente elétrica, né, e o sentido real. A gente diz que os elétrons, que as cargas positivas vão para um lado, mas na verdade são os elétrons que vão para o outro. E a partir dessa aula tu vai já ter alguma noçãozinha de circuito elétrico. Está aqui desenhado na tua frente, inclusive, teu primeiro circuito elétrico. Quando tu olhar para um desenho desse, gente, tu tem que entender o que é cada elemento. Primeiro, essa linha reta é um fio condutor, que geralmente no nosso dia a dia tu me falou que era feito de cobre. É isso aí mesmo, é um fio de cobre. Como, por exemplo, esse aqui, ó, certo? Fiozinho de cobre normal. Beleza. Aí o seguinte, ó, tem lá um fiozinho de cobre, bonitinho, e quando a gente representa um lado menor e um lado maior, assim, duas barrinhas paralelas, é justamente o que no teu dia a dia é a tomada. O lado menor é o menos e o lado maior é o mais. Só tem uma diferença, a tua tomada, ela não tem lado positivo e lado negativo, na verdade, a gente chama de neutro e fase. E na prática eles ficam trocando de lado positivo e negativo, 60 vezes por segundo. Então tu vê o que é positivo e negativo fica mudando de valor toda hora. Por isso que é corrente alternada a da nossa casa. Isso aqui é mais a bateria do carro, que tem um lado positivo e um lado negativo, né? Constante, certo? E um elemento importantíssimo desse circuito é esse carinha aqui, ó. Esse sujeito que a gente chama de resistor, na prática é a lâmpada, por exemplo. Não essa, aquela lâmpada clássica, aquela antiga do tungstênio lá, lembra? Certo? Então olhou para isso, meu amigo, pode pensar, tomada, lâmpada e fio, e agora a lâmpada vai acender, certo? Bom, para que a gente consiga estudar um pouquinho de eletrodinâmica, eu teria que ter instrumentos elétricos para poder enxergar o que está acontecendo lá, né? Por exemplo, qual é a voltagem aqui nessa bateria? Eu teria que ter um aparelho de medir voltagem. Alguém lembra como é que é o nome do aparelho que mede voltagem? Oh, tu nunca estudou isso, tu já sabe, voltímetro, né? O nome voltímetro, isso tem vários, tem digital hoje em dia, né? Mas antigamente era só com um ponteirinho mesmo, era analógico. Então olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer, vou instalar aqui em cima do resistor um voltímetro. Assim eu vou saber quantos volts está atuando na minha lâmpada. Ou no meu resistor, né? Pode ser o resistor do chuveiro também, tá? Ou da torradeira de fazer misto quente, lá dentro tem. Ou do secador de cabelo. Não sei se vocês já perceberam, lá dentro tem umas coisinhas que ficam vermelhas, né? Aquilo lá é um resistor, tá? Tudo que esquenta na tua casa, que tu bota na tomada e esquenta, exceto micro-ondas. Certo? Tudo que tu bota na tomada e esquenta na tua casa, meu querido, tem resistor lá dentro. Certo? Ah, aqueles negócios do fogo, assim, sabe? Aquele negocinho do forno elétrico, são várias resistências mais poderosas, é isso aí mesmo, show de bola. Pessoal, só que não adianta só saber a voltagem que atua na lâmpada, eu tenho que saber também a corrente elétrica que percorre ela. E corrente elétrica, qual é a unidade mesmo? Ampere. Então qual é o nome do aparelho que mede ampere? Amperímetro. Parece piada, cara. E isso pode cair no vestibular, tá? Pode cair no vestibular. Amperímetro. Show de bola. Vocês sabiam que a primeira rede elétrica do mundo, né, que foi em Nova York, era a bateria, era toda feita a bateria, não era corrente alternada, né? E é brincadeira do Thomas Edison, né? Thomas Edison foi o cara que fez a primeira rede elétrica do mundo, então, certo? Eu não lembro a data, mas é uma coisa chocante quando tu vê a data, é 1800 e pouco. Já tinha algumas cidades com, né, uma parte da cidade com elétrica, enquanto no resto do mundo tu pegava óleo de baleia, né? Botava na pomboca e acendia a pomboca lá com óleo de baleia, certo? Então tu vê o que é a modernidade. Pomboca é um potinho, é um potinho, uma latinha, exatamente, pega uma latinha de Nescau, né? E aí faz em cima um acabamentozinho, é um lampiãozinho rudimentar. Não, mas é isso aí, tu bota ali o pavio, né? Aqui vai ter o óleo, que geralmente é querosene, né? Mais modernamente é querosene, não é mais óleo de baleia, né? É extensão a baleia. E aí, ali tu acende o foguinho e é uma beleza. Luz de pomboca. Meu Deus, lá em Bituba, por exemplo, que é a minha terra, tinha um lugar lá, que até hoje está lá, que hoje fica um museu, né?
que, meu Deus, a quantidade de baleia que se matava lá é bizarro, né? Em alguns países do mundo ainda se mata. Por incrível que pareça, a Finlândia é um país ainda que, apesar de ser super desenvolvido, né, a matança de baleia é grande, né? A galera ganha muita grana com isso, é difícil de tu falar para os caras, nossa, vocês não vão faturar milhões por ano, né? Deixa as baleias em paz. Não, foda-se as baleias, cara. Ganha milhões, né? É complicado isso, bizarro. Galerinha, então, para a gente poder entender o nosso circuito elétrico, estamos usando dois instrumentos de medida. Agora imagina, meu querido, que tu é um desses primeiros cientistas, antes ainda de Thomas Edison, tentando entender como é que era a corrente elétrica. Né? Porque quando Thomas Edison botou a coisa para funcionar, né? Então já estava bem adiantada a brincadeira. Né? Mas antes dele ainda os caras tinham que tentar entender o que é isso, como é que funciona isso. Outra, né? Fonte de tensão, ou também diferença de potencial. Antigamente as baterias eram feitas, né, era balde com ácidos, né, e metais embebidos nesse balde. Era uma loucura. Se tu ia numa casa de telégrafo antigamente, a bateria era um monte de balde cheio de mais solução e uns fios saindo do balde. Hoje a bateria é uma coisa bonitinha, uma caixinha toda seladinha, né? Ou tu bota na tomada, o negócio funciona. Pessoal, quando o pessoal começou a estudar essas coisas, eles começaram da seguinte maneira: conectava lá uma bateria, sei lá, 20 volts, conectava um resistor e media a corrente que atravessava esse resistor. Vamos fazer uma anotação de dados então aqui. Estamos testando o resistor X, ali ó, o resistor X está instalado ali. E eu vou usar então uma certa voltagem e vou medir a corrente elétrica que atravessa esse resistor X. Primeiro eu usei uma bateria de 10 volts. Quando eu usei uma bateria de 10 volts, deixa eu verificar, sim, deu 2 amperes. Beleza? Tirei a bateria de 10 volts, coloquei uma bateria agora de 20 volts. Como é que tu sabes que tu nunca estudou eletrodinâmica, porra? Tu andou lendo em casa, eletrodinâmica. Não, é porque o teu coração, né, cara, responde pra ti, é o bom senso, né, é o óbvio. Se dobrou o poder da bateria, não é natural que dobre a quantidade de cargas que vão atravessar o cara? O empurrão é o dobro de força, né, então vai conseguir jogar o dobro de coisas lá pra dentro do cara. Show de bola! 30 volts. Sim, quem estava estudando isso no laboratório era o Omo, o famoso Omo, que o pessoal estava citando o nome do cara aí, né? Aí ele pensou, isso aí deve só acontecer para o resistor X, eu duvido que para outro resistor dê assim. Deixa eu tirar ali, desinstalou, soldou, beleza, resistor Y foi substituído agora. Agora é outro resistor, não é mais o mesmo. Inclusive esse primeiro resistor X era um resistor feito de carvão. Foi assim que Thomas Edison matou a charada do filamento da lâmpada, né? O problema do Thomas Edison para fazer a lâmpada é que ele botava um filamento e ligava, o filamento brilhava e queimava. Ele tentou mais de 600 tipos de filamento. Até que uma hora ele ficou puto e viu que estava queimando toda hora o filamento. Ele assim, vou botar uma coisa queimada ali, já quero ver queimar essa merda. Botou um pedaço de carvão no filamento da lâmpada, que já está queimado teoricamente, né? Dito e feito. O filamento ficou incandescente e não queimou, porque já estava queimado. Certo? Então os primeiros filamentos de lâmpada foram feitos à base de carvão. Eu descobri que o carvão conduz eletricidade de uma maneira muito bizarra. Eu estava numa aula de química e o professor estava se enrolando para começar a aula, eu estava com um lápis como esse, né? E eu sabia que a madeira era isolante, né? Já sabia da minha vida que a madeira era isolante, tinha uma tomada na minha frente. Botei numa tomada, não aconteceu nada, num dos polos, botei no outro polo, não aconteceu nada. Legal. Aí eu pensei, será que o grafite é condutor? Eu não sabia que grafite era igual a carvão ainda, né? Aí eu peguei e botei o dedo na bundinha do lápis e... Aí eu tomei aquele carcaço, né? Eu olhei pro lado para ver se ninguém tinha visto, né? E não comentei isso durante anos com ninguém, óbvio, né? Certo? Então, por incrível que pareça, galera, grafite é condutor, carvão é condutor. E o nosso primeiro resistor, então, né? Remontando aos tempos antigos, era feito de carvão. Só que qual é outro material que é condutor também, legal? Os metais de maneira geral, né? Então eu tirei esse resistor à base de carvão e coloquei um resistor Y à base metálica agora. Uma boa maneira é níquel cromo. Muitos dos resistores que tu usa na tua vida são feitos de níquel com cromo, uma liga metálica, uma mistura, né, de níquel e cromo. De guitarra
Também é níquel e cromo, algumas cordas de guitarra, é possível. Não é o Diz sistema de captação. Sim, é solenoidezinhas, né? Nós vamos ver isso. O Jimi Hendrix, por exemplo, ele pegava cada um daqueles receptores da guitarra, desmontava e desenrolava um pouco, deixando ele menos sensível. O Hendrix ele sempre alterava as guitarras dele, assim ele podia errar mais e o som não era captado tão precisamente. O cara manjava de física também, o cara não era bobo não tomava só LSD não. Então olha só, na verdade, nós vamos realizar o mesmo experimento usando as mesmas baterias, 10 volts, 20 volts e 30 volts, só que agora com um resistor metálico. Tu acha que esse resistor metálico, vamos supor que a geometria é muito parecida com a do primeiro, tu acha que ele vai deixar passar mais ou menos corrente que o de carvão? Será que todo metal, todo material tem a mesma condutividade? Não, né? E os metais, intuitivamente nós sabemos que conduzem melhor, né? Então, em vez de 2 amperes, deixa eu ver ali, peraí. Ah, meu Deus, deu 5 amperes. 5 amperes de corrente elétrica. 10, 15. Show de bola. O triplo de corrente, não é? O ohm, então, para espanto do homem, ele achava que não ia dar aquela coincidência de novo, tudo bonitinho. Ele, duvido. Testou, funcionou. E ele foi testando a maior quantidade de materiais que ele imaginava. Ele testou resistor de cobre, resistor de cromo molibdênio, resistor de carvão, tudo que era material condutor, ele testou. Até a mãe dele, eu acho que ele colocou no circuito. E para espanto dele, ele percebeu que sempre que dobrava a voltagem, dobrava a corrente, triplicava a voltagem, ele achou, descobriu uma lei. Descobriu uma lei. Primeira lei de Ohm. A corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada sobre ele, certo? E galera, por incrível que pareça, isso continuou sendo considerado uma lei durante anos e anos e anos, até que cientistas começaram a investigar materiais com comportamento esquisito. Gálio e silício estavam investigando os materiais semicondutores. Então tem material, galera, que ele não é nem condutor, nem isolante. Tu bota lá 10 volts, ele se comporta como isolante, não passa nada. Aí tu bota 15 volts, não passa nada. Tu bota 16 volts, um monte de corrente passa pelo cara. Tu vê, então tem sujeito que não tem um comportamento organizado em relação à corrente elétrica. Que bom! Foi com esse tipo de material que inventaram os chips de computador, né? O Vale do Silício, te lembra, né? Que o silício é um dos materiais importantes para a construção de computadores. Gálio e silício são os dois semicondutores mais famosos, beleza? Vale do Silício. Vale do Silício, justamente. Onde o Vale do Silício é uma região rica em silício, onde eles retiram o silício da região e já usam para a fabricação de chip de computador. Né? Então a Intel tem fábricas lá no Vale do Silício, né, que é uma região dos Estados Unidos. Outras empresas produtoras de chip de computador se instalaram lá justamente pela riqueza em silício. Dizem que Floripa, Vale do Silício. Na verdade é o seguinte, cara, areia da praia é silício, certo? Então digamos que onde tem areia da praia tem bastante silício, só que tu não pode desmontar uma praia bonita dessa, né, para fazer chip de computador. Então o que tu faz? Tu pega em deserto, em região onde tu retirar aquela areia não vai ter consequências maiores, né? Mas é isso, silício, né, é areia basicamente. Aquelas coligacionais. Aí é que tá, que assim, ó, a areia basicamente é silício. Só que junto desse silício existem outros metais grudados, então em alguns desertos tu pode ter concentração de ferro junto com a silício. É possível que o deserto do Atacama seja rico em níquel, não sei te especificar, mas a professora de geografia vai saber te lembrar isso, certo? Então assim, cada deserto do mundo, além de ter silício, vai ter riquezas de outros minerais. Boa colocação. Legal, cara, na verdade é o seguinte, ó, o volt, ele te indica a força com que tu está empurrando as cargas para um lado. A intensidade do empurrão. E o ampere, ele mede quantas cargas estão atravessando de um lado para o outro. Certo? Então eu posso estar usando 10.000 volts num cara que tem uma resistência alta e está passando bem pouca corrente. Ou eu posso colocar bem pouca voltagem num cara que tem resistência baixa e passar muita corrente. Certo? Porém, quanto maior a voltagem, no mesmo material, maior a corrente. Tá? Galerinha, então ó, resistor Y, essa foi a tabela que a gente desenvolveu para ele. Os estudiosos na ocasião começaram a se perguntar como será que nós poderíamos calcular a característica
característica desse e desse sujeito para resistir à corrente elétrica. E aí surgiu a ideia de resistência elétrica. O que é a resistência elétrica de um corpo? Simplesmente, para tu calcular a resistência elétrica de um corpo, tu pega a Voltagem. e divide pela... O que é o I mesmo? Intensidade de corrente elétrica. A corrente. Porque assim, ó, o I, hoje eu estou chamando de intensidade de corrente elétrica. Amanhã, corrente elétrica. Depois de amanhã, corrente. Certo? A gente vai ficando familiar com a pessoa, né? Não vai ficar chamando toda hora Otávio Ribeiro de Castro, pelo amor de Deus. Ou professor Otávio Ribeiro de Castro, pelo amor de Deus, vou ficar bravo, né? Certo? Ou professor, já está de bom tamanho, né? Então, a mesma coisa aqui, ó. Primeiro, o nome completo. Intensidade de corrente elétrica para os menos íntimos. Corrente elétrica para a galera que manja. É isso aí. Galerinha, vamos, me ajudem. Calculem, por favor, para mim a resistência elétrica do material X ali, do resistor X. 10 pode ser. Sobre 2. É 10 volts sobre 2 amperes. Por que nós não usamos a linha de baixo? Dá igual, né? 20 sobre 4 é igual, 30 sobre 6 vai dar igual. Quanto é que foi a resistência? 5 volt ampere. O que significa 5 volt por ampere? Que a cada 5 volts jogado na cabeça do cara, ele deixa passar 1 ampere. Certo? É isso aí. Coulomb por segundo. Parabéns, garoto. Muito bom. Galerinha, aí o detalhe, ó. Quem é que estava estudando isso mesmo? O Ohm. Aí nós temos que puxar o saco do cara que inventou isso, né? Então nos penduremos todos juntos. 5 ohms. Certo? Que é aquele cogumelinho maluco ali mesmo. Tá? Hoje eu estou fazendo ele assim, bem lindo. Daqui a pouco ele vai virar uma coisa esquisita. Tá? Ele vai entortar muito ainda. Tá? É uma letra grega ômega. É o ômega maiúsculo dos gregos. Certo? Quer dizer, tomara que o grego não veja eu escrever isso, vai me matar, né? Certo? Se vocês acharem melhor, vocês podem olhar o ombro da apostila depois, tá? Porque realmente esse meu ombro Na prova pode ser. não precisa, né? Se fosse educação artística, a gente ia cobrar um traçado melhor, né? Mas aqui tá liberado para dar uma entortadinha também. RY, por favor, como é que fica o RY? 10. Eu vou pegar de baixo só para provocar. 30 sobre 15, que é quanto? 2 volt ampere, ou para ficar mais legal, ohm. Certo? Galera, o que significa então um sujeito ter 5 ohms e o outro ter 2 ohms? Faz sentido então dizer que o cara que tinha uma menor corrente elétrica passando por ele, né, para 10 volts, comparando essa situação aqui, ele tinha uma resistência maior do que o outro, né? Porque resistir mais é deixar passar menos corrente. Fez sentido? Então tu concorda que se o cara tivesse definido a resistência ao contrário não funcionaria, né? Porque aí o cara que deixa passar mais daria resistência maior, né? E não menor, certo? Então faz sentido inventar a resistência elétrica dessa maneira. O cara que deixou passar mais corrente elétrica deu resistência menor, né? Do que o cara que deixou passar menos corrente elétrica. Legal. Então a partir de hoje nós temos uma ferramenta matemática para medir o quanto um sujeito deixa passar de corrente elétrica por ele ou não. Quantas variáveis eu tenho nessa definição nova aqui? Eu te dou de mão beijada. 2. Meu Deus, cara, parece piada. Na primeira prova do ano, vai ter uma questão lá. Em cada circuito abaixo determine a grandeza incógnita. Eu vou te dar o R e o I, tu calcula letra A. Eu te dou o V e o I, tu calcula o R. Eu te dou o R e o V, tu mata. Tá dividindo, passa. Tá multiplicando, passa. Então tu vê, já tem 3 questões bem bobinhas que já dá pra matar. E que já pode, que já acontece no nosso dia a dia, né? Tomada tem quantos volts? 220. Tu pega uma lâmpada e vê lá que ela tem 10 ohms. Dá ou não dá pra calcular a corrente que vai atravessar ela? Dá, olha que interessante. A Pochô usou V como 1. Ah, ótimo. Muito boa a tua colocação. Galera, a UFSC usa dessa maneira aqui, certo? As letrinhas, é por isso que eu uso dessa maneira. Mas a apostila, realmente, e fora aqui da região sul do Brasil, a gente usa U no lugar do V. No Enem certo? é U se aparecer? Como é que é? No Enem se aparecer. Cara, boa pergunta. O Enem eu não é V também, eu acho. Eu
Eu acho que o E ali também Deve é que ela V. passou uma outra forma. É U igual a... Não, tá dividindo, passa multiplicando. Não, sim. Eu te confesso que embora eu deduza dessa maneira, que é a maneira original, na hora de fazer a conta, tem toda a razão, tá dividindo, passa. Então, ó, V igual a R vezes I. Cara, isso aqui é praticamente o física, meu amor, da física C. E essa aqui, cara, ó, nós vamos usar direto, a partir da aula de hoje até o final do ano, toda hora a gente vai estar precisando usar essa relação. E nessa posição fica mais gostoso, porque aí se tu quiser achar o R ou o I, tu passa dividindo. E nesse caso, se tu quiser achar o I, fica chato, né? Tá dividindo, passa multiplicando, passa dividindo para poder isolar o I. Então eu sempre que possível eu vou usar a definição de resistência elétrica dessa maneira. Tem uma frase? Pois é, cara, na verdade eu não botei nome ainda para isso. Mas a gente pode criar uma coisa bem legal. Galerinha, olha só para deixar claro, eu citei a primeira lei de Ohm e logo em seguida eu coloquei a fórmula. Para que ninguém ache que a fórmula é a primeira lei de Ohm, eu vou escrever o que é a primeira lei de Ohm. Isso que eu te mostrei aqui é só a definição de resistência elétrica. Assim como o Galileu disse que velocidade é distância sobre tempo, definiu, inventou, o Ohm então inventou que resistência elétrica é tensão dividido por corrente. Então isso aqui é a definição de resistência elétrica. Definição. E a primeira lei de Ohm, então eu vou colocar aqui a primeira lei de Ohm. Alguns sim, outros são extras, aí eu boto, né, tipo assim, eu não achei aquela questão lá, na apostila. Aí eu coloquei, então na prova provavelmente vai ter uma bem parecida com essa com números trocados. E antes da prova eu seleciono, galera, façam esse. Aí em cima daqueles eu monto a prova. Pessoal, olha só, primeira lei de Ohm diz o seguinte, ó, a corrente que percorre o resistor, o resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada nele. Peraí. Deixa eu ler de novo. Primeira lei de Ohm. A corrente que percorre o resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada. Se eu estou te dizendo que a corrente é proporcional à voltagem, quer dizer que a divisão vai dar sempre a mesma. Então eu também posso dizer que a primeira lei de Ohm diz que a resistência de um resistor é sempre constante. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Ou R igual a uma constante. Peraí, se eu faço um resistor de gálio ou silício, que são materiais semicondutores, vai obedecer a primeira lei de Ohm? Não. E então não é lei. Quando o pessoal descobriu isso, para não jogar fora o que o Ohm escreveu, eles só acrescentaram uma palavra. Foi assim, ó. A corrente que percorre um resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? É aquele que obedece à primeira lei de Ohm, é aquele que tem resistência constante. Aí a lei não ficou jogada fora. E mesmo não sendo lei, a gente continua chamando de lei por motivos históricos. Se tu for bem rigoroso, nem a primeira lei de Newton é lei, né, cara? Porque a primeira lei de Newton, as leis de Newton falham para velocidades muito altas, né? Teoria da relatividade, certo? Veio para consertar esses defeitinhos das leis de Newton, né? Então tu vê, até isso é uma coisa bacana de tu lembrar, nem as coisas são lei numa certa faixa, né? Quando extrapola, geralmente as leis acabam falhando. Tá? Então, aquela palavrinha mágica ali foi para consertar. Resistor ôhmico. Resistor ôhmico é aquele que obedece à primeira lei de Ohm. Então, já que nós estávamos falando de resistor ôhmico, se a gente for fazer um gráfico da voltagem em função da corrente e o resistor é ôhmico, o que eu espero que apareça nesse gráfico? Uma reta, né? Porque dobra o V, dobra o I, triplica o V, triplica o I, tem que ser uma retinha. É isso aí. Então, muitas vezes nas questões o cara te dá um desenho e te pergunta, dá um gráfico, né, e te pergunta, o resistor é ôhmico ou não é? Se for uma retinha,
é ômico. Se começar a fazer algum tipo de curvinha para baixo ou para cima, não é um resistor ômico, não obedece à primeira lei de Ohm. Curva não seria uma reta que fez depois de começar a subir? Tu diz aqui? Mas não, é sempre Eu tenho. Ela começa retinho e depois pode se curvar tanto para cima como para baixo. Depende do tipo de semicondutor, da maneira como ele é fabricado. Show de bola, galera. Eu vou sugerir alguns exercícios aqui para vocês, que vocês podem iniciar na sala de aula e finalizar depois de tarefinha. Página 8, não. Olha, cara, é verdade, é uma boa pedida, hein? Sendo que vocês têm uns 15 minutinhos para começar aqui, é isso aí mesmo. A tarefinha, então, que é obrigatória começar agora, hein, galera? É página 8 e 9. Claro, e galera, ó, comecem já, tá? Porque aí se empacar, tu sabe, faz aquele movimento, me chama, eu vou aí e resolvo contigo. Certo? Tô indo aí, fala comigo. DDP, diferença de potencial. Eu tinha colocado aqui, ó. Diferença de potencial. Aí a gente coloca uma sigla. Diferença de potencial é a mesma coisa que DDP. É a voltagem, né? É a voltagem por enquanto. Fica à vontade. Só que sem resistor ômico, ou eu treino isso daquele jeitinho. Então, assim, ó, pega o 3 e vê, pega a voltagem, tá vendo? 1 volt, Confusão. né? E divide pelo ampere ali, ó. Tu não é E líder? deu 50, né? Ela é líder de formatura. Tu é líder de formatura. Ah, legal. Tá, então, Não, 50 vezes 10 a menos 3. Aí faz a divisão. Depois faz a mesma coisa com isso. Ah, ele deu essa dica, ele deu essa dica. Tá, então aqui o Mzinho ali é 10 a menos 3. Aí depois tu faz a mesma conta com a curva 4. Pega a voltagem, que é 8, certo? Naquele ponto ali. E divide por essa corrente, que dá 80 mil. Não dá 0,08. Divide e vê qual que está dando 20. Não, esse 20 é o que vai achar, né? Ele quer saber qual delas é a curva do resistor de 20 ohms. Os outros todos podem ignorar. Calcula a resistência do 3 e do 4, não tem que dar 20. Show de bola. Gostei de ver. Boa pergunta. Otávio, assim, banheiro depois? Pode, cara. Se o colega voltar, já pode ir. A temperatura.